Muito buenas, que tal? Eu sou a Cris Passino, direto de Madrid, e hoje eu vim falar do Sir Ken Robinson, que foi um educador britânico que faleceu na semana passada. Todo mundo que trabalha com educação já ouviu falar do Ken Robinson alguma vez. Seja na faculdade, seja entre amigos, seja vendo palestras, enfim. Ele foi um grande educador, ele trabalhou para o Ministério da Educação, ele foi responsável do Comitê Nacional sobre Educação Criativa e Cultura do Ministério da Educação britânico. Ele foi condecorado como Sir pela Rainha Elizabeth em 2003 por causa da contribuição que ele teve na hora de incorporar as aulas de arte no currículo escolar. Ele foi importante. Bom, como que eu conheci o Ken Robinson? Não? Eu fiz um Master em Formação de Professores em 2010, de 2010 para 2011, e o professor Paco Cruz foi o grande introdutor desse fenômeno na minha vida. Por que fenômeno? Bom, na época a gente já tinha aulas online através de uma plataforma, o ensino era misto, a gente aprendia algumas coisas através da plataforma e a gente tinha aulas presenciais. Mas o Ken Robinson, ele veio e ele tem alguns insights, algumas ideias que são aquelas coisas que a gente conversa na sala de aula todos os dias entre professores, mas ninguém foi lá e falou na chincha, né? Uma das coisas que uma das coisas que ele fala da visão educativa dele é que a criatividade ela deve ser tão importante na educação quanto a própria alfabetização em si. Ele tem um vídeo muito famoso que é assim: as escolas matam a criatividade. As escolas matam a criatividade. Esse vídeo é de 2006 e, sinceramente, uma pena que eu não tenha visto isso antes de eu fazer o Master, porque esse vídeo ele tem muito sentido, principalmente para mim, que eu sou uma pessoa que sou muito agitada, eu sou uma pessoa que consegue ficar 5 horas sentada numa cadeira trabalhando, né? Eu sou uma pessoa que precisa se movimentar para pensar. E é uma das coisas que ele fala nos vídeos dele, tá? Então eu tô aqui com a Wikipédia aberta e eu vou ler algumas coisinhas que ele falou, que são coisas que ele defende. Ele fala, por exemplo, que o sistema de avaliação escolar não é justo. Eu tô lendo em espanhol, eu vou traduzir, tá bom? Ele fala, por exemplo, que as crianças têm uma capacidade para inovar e uns talentos extraordinários que são desperdiçados. Ele fala que as crianças, se elas têm medo de se equivocar, elas vão deixar de experimentar e vão deixar de tentar fazer as coisas. Então, não é só falando da criança, do ensino da criança, mas também do desenvolvimento da pessoa que aprende, né? Porque nós temos muitas capacidades diferentes, nós temos inteligências múltiplas. Ele cita também o Howard Gardner num livro dele, né? Ele tem um livro que se chama O Elemento, que é muito interessante também. Não é para professores, é para qualquer pessoa. Ele cita as inteligências emocionais, né? Ele fala as inteligências múltiplas que nós temos, né? Do Howard Gardner, que ele fala que são a linguística, a musical, a matemática, a espacial, a kinestésica ou kinésica interpessoal e intrapessoal. Isso daqui eu dou no meu curso também, no meu curso fechado eu falo sobre isso, sobre as inteligências múltiplas. E ele fala também nesse livro uma coisa muito interessante que é assim: a gente tem aptidão, mas a gente, para ter uma aptidão, se a gente não tem uma paixão por aquilo que a gente faz, a aptidão é uma coisa intrínseca, né? Cada um tem uma aptidão. E a paixão, se a gente não desenvolve, não adianta nada a gente ter aptidão para fazer alguma coisa se a gente não desenvolve, né? Se a gente não tem essa paixão. E ele fala que a atitude é uma coisa que cada um tem a sua própria atitude, que depende de você ir lá com constância, com esforço de fazer aquilo que você quer fazer para conseguir algum objetivo. E ele fala também das oportunidades. Muitas vezes as pessoas não têm oportunidades de estudar, não têm oportunidade de criar, mas se você está vendo esse vídeo é porque você tem internet. Então, no mínimo, você tem uma oportunidade de ter um buscador onde você vai buscar as informações e vai dizer: essa informação eu posso buscar numa fonte fiável, eu posso estudar por aqui. Tem muito material gratuito na internet, começando pelo meu material, que eu distribuo, eu divulgo muitas coisas que você pode estudar espanhol e falar sobre educação também, tá? Educação é uma coisa que tá aqui todos os dias, e a inspiração é o que vai fazer você se desenvolver.
É uma das coisas que ele fala no livro também, né? E o tempo passa rápido quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta. E isso eu falo muito no meu curso, eu falo muito para as pessoas que estudam espanhol. Se você está fazendo uma coisa, que você vai empurrando com a barriga, você vai fazendo o que tem que fazer, vai ser chato, vai ser desagradável. Agora, se você faz uma coisa que você gosta, se você se apaixona pelo idioma e fala, eu vou conhecer mais, você vai com aquele olhar curioso e vai se impressionando cada vez que você estuda, aí fica mais gostoso e você vai ver que o tempo passa super rápido. Por isso que eu não falo para as pessoas, estudem 1 hora todos os dias. Não, estuda um pouquinho e aí esse pouquinho, se transformar em um pocão, ok, significa que está rendendo, que está gostoso estudar. Mas não colocar o relógio e falar assim, olha, eu vou estudar 1 hora, tá. Não, isso é chato, tá? E ele fala também das capacidades e das competências das pessoas. Nesse vídeo, né, da inteligência, como a escola mata a criatividade, ele cita uma coreógrafa muito importante. Ele conta a história que nos anos 30, né, essa coreógrafa ela foi levada pelos pais ao diretor da escola, ao psicólogo e diretor da escola. E o diretor falou assim, a mãe falava, nossa, ela não tá indo bem e tal, não sei o quê. Então, eles saíram da sala e deixaram a criança sozinha um momentinho na sala e o diretor ligou o rádio. E quando ele ligou o rádio, a criança começou a bater o pezinho. E a mãe falou, sabe o que a sua filha é? Ela não é uma má aluna, ela é uma dançarina. Coloca ela numa escola de dança. Essa dançarina, ela é a coreógrafa do Cats e do Fantasma da Ópera. Ou seja, ela foi uma das coreógrafas e bailarinas britânicas mais famosas do mundo. Ela teve sorte. Por quê? Porque naquela época não se falava de déficit de atenção ou transtorno de hiperatividade. Não tinha esse nome, não tinha essa nomenclatura. Mas hoje nós temos classificações. E ela poderia ter sido medicada e não desenvolver aquela capacidade, aquela aptidão que ela tinha. Então, muitas vezes, a nossa criatividade ela é minada porque vem alguém e aponta o dedo e fala assim, você não pode, você não é bom nisso. E às vezes, nós mesmos falamos pra gente, ai, meu sotaque não é legal, ai, eu não vou aprender, ai, eu tô muito velho para aprender idiomas. Gente, para com isso. Pega a sua criatividade e desenvolve. Como? Fazendo coisas diferentes. Não é que você precise sair por aí e começar a pintar agora sem ter o mínimo conhecimento. Não, em vez de pegar aquele mesmo caminho todos os dias, atravessa a rua, faz um caminho diferente, sai um pouquinho mais cedo para ir naquele lugar que você vai todos os dias, sai um pouquinho mais cedo para ir. Por exemplo, você está na quarentena, troca a máscara, usa uma máscara diferente, sabe? Vê coisas diferentes, para quê? Para a sua criatividade ser estimulada. E aí você vai ver aquilo que você gosta, você vai ver como as coisas vão sair bem. E não, você não vai dizer para você mesmo, para você mesma, eu não posso. Tudo isso eu estou dizendo, me baseando em todas as palestras que eu vi do Ken Robinson. Ele era um gênio. Então, assim, ele faleceu, né, na semana passada, mas ele deixou tanta coisa interessante, tanta coisa importante pra gente ver, que eu gostaria de compartilhar com você, tá bom? Todas as palestras dele do TED, né, TED, elas têm legenda em português e tem legenda em espanhol também, tá bom? Então, era esse o meu recado. Eu espero que seja útil para você, espero que você goste e deixe nos comentários se você conhecia e depois que você conheceu, o que você achou dele, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um saludo e hasta pronto!